O trabalho de homens e mulheres na sociedade é organizado pela divisão sexual do trabalho. Ela funciona a partir de 2 princípios: a separação e a hierarquia. O chamado trabalho produtivo, assalariado, é feito dentro das fábricas, dos escritórios, do espaço exterior à casa. Já o trabalho reprodutivo, chamado trabalho doméstico e de cuidados, é feito dentro de casa e não é remunerado. Essa divisão se aprofundou no capitalismo. O trabalho assalariado é sustentado pelo trabalho doméstico. Mas o capitalismo, que é patriarcal, faz parecer que um não depende do outro. Assim, os trabalhadores podem levantar cedo para ir para as fábricas com suas roupas limpas e passadas. Podem voltar do trabalho com um jantar pronto na mesa. Mas quem faz o trabalho assalariado e quem faz o trabalho doméstico na sociedade? As mulheres, mesmo hoje estando no mercado de trabalho, nós somos em torno de 44% da população economicamente ativa. A nós mulheres, além da responsabilidade no mercado de trabalho, na sociedade, de modo geral, o trabalho doméstico é uma responsabilidade das mulheres. As mulheres estão designadas prioritariamente para o trabalho doméstico, mas não significa que as mulheres não estão no trabalho chamado produtivo. Elas estão simultaneamente no trabalho doméstico, de cuidados, e no trabalho chamado produtivo ou assalariado. Nós temos no Brasil e no mundo a tal da dupla jornada de trabalho, e os dados têm demonstrado que as mulheres trabalham, em média, 30 horas a mais por semana do que os homens. Faz com que não se reconheça o papel econômico de todo esse trabalho que as mulheres realizam no âmbito da casa, né? O que vale é o que está no mercado, né? Tem uma sociedade capitalista, o que tem valor é o que tem valor de troca, que são as mercadorias. Mesmo aquelas famílias onde o homem é o único provedor, é o chefe sozinho da família, não existe uma outra mulher naquela família, os homens gastam apenas 15 horas por semana com cuidado da família. Isso significa que parte dessa tarefa, que seria de responsabilidade dele, ele passa por uma outra mulher executar, que aí muitas vezes é a namorada, é a mãe, é a irmã, ou até mesmo uma empregada que ele contratou para realizar aquelas tarefas domésticas. A cada 2 semanas ou 3 semanas, a gente chama uma faxineira, que é uma mulher. Porque eu não sou de fazer comida, eu trabalho fora, não faço. Agora eu cuido da casa, isso eu limpo a casa, arrumo a casa. Porque só tem eu para fazer. Agora eu, meus 3 filhos e meu neto. Eu só cuido da casa e de uma filha que tem um problema de saúde grave, e aí eu tomo conta dela. Sou casada, tenho 5 filhos, 2 casados e 3 solteiros. Seu marido? No trabalho de casa, não. Só as minhas filhas. 2 filhas ajudam a fazer alguma coisa. Mas o pesado mesmo, tudo sou eu que faço. Lavo, passo, cozinho, limpo. Eu e ela. Eu sempre ajudo ela, ela me ajuda. Acho que hoje tem que ser assim, um ajudar o outro, né? Senão fica difícil. Virou uma questão de bom senso, assim, minha mulher trabalha mais que eu e aí... Ela trabalha à noite e eu, quando eu posso, ajudo ela sempre. Mas mais ela, com certeza. 2-3% em empregadas lá. Não possível, porque o salário é muito alto se você quer empregar, né? Meninas da Rússia, Polândia, outros países normalmente. Suecos não. Faço tudo. Eu e Deus. Eu e minha esposa. E por quê vocês dividem? Mais prático. Muito mais fácil. Você gosta de cozinhar? Não, cozinhar não, mas eu gosto de arrumar a casa. Eu tenho uma ajudante que vai metade do período. O restante sou eu. Tenho 2 funcionárias que cuidam da casa, uma faz a parte da limpeza, outra cuida mais da cozinha e dos meus passarinhos. Eu, com 82 anos, sou eu mesmo que faço todo o meu trabalho doméstico. Estou feliz por não ter remolação na minha cabeça. Obrigada.
Um dos desafios do movimento feminista hoje é mostrar que o feminino e o masculino são construídos socialmente. E mostrar que as mulheres não nascem com um dom natural para cuidar de todos os serviços da casa e da família. Essa construção da feminilidade, ou seja, da mulher como amorosa, sensível e frágil, está relacionada com a responsabilização das mulheres pelo trabalho doméstico e de cuidados. No capitalismo patriarcal, este não é considerado um trabalho, como se as mulheres cuidassem da casa e dos filhos só por amor. No Brasil, o trabalho doméstico representa um percentual altíssimo. Para cada 5 mulheres no Brasil, uma é empregada em atividades domésticas, trabalho doméstico. As mulheres vêm buscando sua autonomia econômica e entrando de forma massiva no mercado de trabalho. Porém, não basta estar inseridas no mercado se continuam acumulando funções sozinhas, dentro de casa e se as condições de trabalho não são iguais. Elas continuam ganhando salários menores, mesmo executando o mesmo tipo de serviço. E continuam sofrendo assédio sexual e moral no ambiente de trabalho. Cantadas tem quantia, mas são cantadas assim meio maliciosas, sabe? Você percebe. Então, uma sociedade de oportunidade, de iguais oportunidades, significa ter iguais oportunidades para homens e mulheres, tanto no espaço público quanto no espaço privado. Nós queremos sim a redução da jornada de trabalho, a oportunidade de voltar a estudar, a oportunidade de ter momentos de lazer. Além de um conjunto de políticas públicas que são fundamentais. Creches públicas de qualidade, como um direito da família, um direito da criança e um dever do Estado. Com a crise do início dos anos 90, a desestruturação do mercado de trabalho, você tem uma parte dos postos de trabalho que eram ocupados por homens, principalmente nas indústrias, que ao serem eliminados, eles vão para os postos de trabalho onde tradicionalmente se viam mais mulheres, na área de comércio, na área de serviços, e isso empurra as mulheres para os guetos. Que nós, as mulheres, somos as principais vítimas dos desempregos, somos as principais vítimas dos trabalhos precarizados e trabalhos informais. As mulheres hoje, os dados demonstram que a grande maioria dos trabalhadores que estão no mercado informal são as mulheres, os jovens e os negros. O trabalho doméstico não é considerado trabalho, né? Aquilo que as mulheres fazem por amor, porque estão cuidando dos filhos, dos maridos, né? A economia capitalista tenta reduzir a ideia do econômico ao monetário e, portanto, vincula a trabalho só aquele trabalho que considera que tem possibilidade de ter trocas monetárias. Como ele é feito sem remuneração, ele não é considerado, né? Não necessariamente a gente está chamando de econômico só aquilo que pode ser medido monetariamente, ou seja, que você possa vender e, portanto, ter renda. A gente trazer esse debate em relação à autonomia econômica das mulheres e compreendendo o papel da divisão sexual do trabalho é extremamente importante para a gente poder questionar esse modelo de economia dominante na sociedade hoje. O Brasil é um dos países onde a inserção das mulheres no mercado de trabalho é das mais, vamos dizer, positivas, satisfatórias. Entretanto, a gente ainda se depara com problemas muito graves em relação a essa inserção. E não é um problema só do Brasil, é um problema do conjunto dos países, especialmente os países da América Latina, né? De como essa inserção ela se dá de forma desigual. O mercado de trabalho ainda discrimina muito as mulheres, ainda segrega as mulheres a determinados tipos de funções, ocupações ditas femininas, né? Ao se inserir no mercado de trabalho, as mulheres vão para as ocupações que pagam menos, que valorizam menos. Por isso que essa diferença em torno de 30% no caso do Brasil entre salário de homens e salário de mulheres, né? As mulheres recebem em torno de 70% do salário masculino. Quanto mais as mulheres, por exemplo, têm anos de estudo, maior é a desigualdade e a diferença salarial em relação aos homens. Então, se a gente olha mulheres e homens com 8 a 11 anos de estudo, a brecha salarial, ou seja, a distância salarial entre eles, entre mulheres e homens, é maior do que entre de 0 a 4 anos de estudo, por exemplo. Você tem regiões do Nordeste, por exemplo, em que as mulheres recebem menos de um salário mínimo, um quarto de salário mínimo. Na média salarial, elas ganham uma grande diferença entre os homens negros, mas também em relação
as mulheres brancas. Então é uma conjunção aí desse tema de raça também. Porque realmente elas estão em ocupações mais escondidas, que ocultam, né, muitas vezes a imagem. No campo, por exemplo, há também uma invisibilidade do trabalho produtivo das mulheres. Então o trabalho que elas fazem historicamente, claro que isso começa a se reverter justamente pela luta das mulheres, por buscar reconhecimento deste trabalho como parte do trabalho necessário para a família, né, viver e para a sociedade sustentar, né. Então o trabalho que as mulheres fazem na horta, no quintal, na criação dos pequenos animais, não é considerado também um trabalho produtivo, é como uma extensão do trabalho doméstico. Eu sou agricultora, moro no assentamento Nova Esperança, tenho 2 filhos e vivo da agricultura. E a maioria das mulheres trabalha mais, porque além de cuidar dos filhos, cuida da casa, tem que ainda ajudar na lavoura, não tem como. E tem um grupo de mulheres que também hoje estão mexendo com hortaliças, porque não tem outra renda, e geralmente são as mais solteiras. As mulheres rurais, elas, na sua grande maioria, elas além de exercer as suas atividades fora de casa, elas conciliam com o trabalho doméstico. Porque, geralmente os homens só cuidam da lavoura, filho, casa é para a mulher. O homem pensa esse caso só para a mulher. Começa a se desvendar que o que elas fazem é trabalho, que não, inclusive toda a luta que as trabalhadoras rurais teve aqui no Brasil, para serem reconhecidas como trabalhadoras rurais, que partia do direito de também ter o direito à aposentadoria, né? E também, depois, várias outras lutas vieram em função disso, o direito de ter documento, o direito de ter acesso à terra, de ter acesso a crédito. A possibilidade das mulheres participar de espaços políticos como o sindicato, como as suas comunidades, e que não tenham o peso da responsabilidade doméstica sobre a vida das mulheres. É muito importante a nossa auto-organização como mulheres, e isso tem sido comprovado ao longo dos últimos séculos, né, como que foi importante a existência de um movimento de mulheres. Agora as mulheres passaram a ter um pouco mais de autonomia, né? A partir da hora que ela consegue sair de sua casa, fazer um trabalho coletivo, já começa a ter mais autonomia, a sua independência financeira. O Estado brasileiro, as empresas darem condições para que esta pessoa, homem ou mulher, que tem responsabilidades familiares, possa ir ao mercado de trabalho e essas responsabilidades ser assumidas pelo Estado brasileiro. Juntando as múltiplas facetas dessa discriminação, que a gente possa pensar o que a gente tem de comum como mulheres, sejamos brancas, negras, rurais, heterossexuais, lésbicas, mas pensando justamente como é que a gente desconstrói esse modelo de opressão. Nós não vamos construir uma sociedade igualitária se a gente tiver algum tipo de opressão e discriminação. Participando de movimentos autônomos ou mistos, as mulheres vêm contribuindo para a construção de um mundo anticapitalista, antirracista e anti-homofóbico. Um mundo em que sejam reconhecidas como cidadãs plenas e que tenham autonomia econômica, social e política sobre seu corpo, sua sexualidade e sobre todas as dimensões de sua vida.